O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, anunciou que vai colocar detentos para auxiliar nos trabalhos de limpeza em Ubá, na Zona da Mata, após as fortes chuvas que atingiram o município e causaram destruição em vários pontos da cidade. O anúncio foi feito pelas redes sociais e gerou um debate na internet. Zema também afirmou que o governo de Minas vai disponibilizar colchões, roupas, kits de limpeza e de higiene, além de recursos para apoiar os moradores nessa retomada da rotina. Chamar o Roberto Mota, começar essa com o Mota, a decisão tomada pelo governador de Minas, Romeu Zema, de colocar detentos para trabalhar na limpeza, principalmente nos municípios que foram atingidos pelas fortes chuvas, deslizamentos de terras, quedas de árvores. E aí muita gente se manifestou nas redes sociais, daqui a pouco vou trazer até uma manifestação de um parlamentar, questionando a exposição dos detentos, que seria necessário roupas especiais. Enfim, Mota, o que você achou dessa discussão toda? Concorda com a decisão do governador? Claro, esse é um procedimento padrão do governo de Minas Gerais. Toda vez que acontece uma calamidade, eles utilizam mão de obra de presos. O governador Zema sabe muito bem o que faz. Ele tem um excelente secretário de segurança, o ex-procurador de justiça, Rogério Greco. Nos Estados Unidos é comum isso, a utilização de mão de obra de detentos em serviços públicos. Evidentemente, são presos de baixa periculosidade devidamente supervisionados. Então, parabéns mais uma vez a Minas Gerais. Pois é, essa decisão tomada pelo governador de Minas Gerais. Antes disso, antes de passar para o Bruno Musa, uma rápida parada para você que nos acompanha pela rede. Mas nós seguimos aqui com as análises dos nossos comentaristas. Você, Bruno Musa, em outros programas nós discutimos aqui muitas propostas e ideias, inclusive de parlamentares que entendem que os presos deveriam trabalhar para custear, inclusive, a pena imposta a eles nos presídios. E aí essa decisão de Romeu Zema em colocar os detentos para trabalhar e fazer a limpeza das muitas cidades atingidas pelas fortes chuvas. Vamos lá, primeiro de tudo, Caniato, se a pessoa está presa, ela cometeu algum delito. Quando ela comete algum tipo de delito, ela traz algum prejuízo. Pode ser financeiro, pode ser emocional, que muitos deles são irrecuperáveis. Mas essas pessoas já promoveram um prejuízo para a sociedade, em todas as partes. E esse prejuízo, quando ele vai preso, essa pessoa ainda promove um prejuízo ainda maior, porque ele mora lá, ele come, ele se veste. Nada mais justo do que ele devolver alguma coisa para a sociedade com o trabalho, que pode até ser discutido para redução de pena e etc. Mas nada mais justo do que uma mão de obra que pode executar esse tipo de trabalho. Eu tive a oportunidade em Ribeirão das Neves, na região metropolitana de Minas Gerais, de Belo Horizonte, perdão, e visitar um presídio que tem uma PPP, onde tudo é privado. Parece um pouco daqueles presídios americanos, a porta abre automática, a porta 2 abre, faz aquele barulho, e os presos trabalham lá dentro. Uma das empresas de automóvel, por exemplo, que tem uma sede em Minas, uma fábrica em Minas Grande, eles faziam a costura do banco de couro dos carros lá com mão de obra de presídio. Eles ganhavam um percentual do salário, obviamente uma mão de obra que custa mais barata do que do lado de fora, e eles mantinham uma conta poupança para que aquelas pessoas que trabalham e estudam dentro da cadeia, quando eles saíssem, eles têm uma poupança para recomeçar a sua vida e a possibilidade de continuar trabalhando na empresa que trabalhava. Ou seja, se a gente pensar numa forma de reinserção na sociedade, ela é muito mais viável, pode ser baixa ainda, mas é muito mais viável do que no outro jeito. Então tem esses dois campos. Na minha opinião, ele tem que devolver de alguma coisa para a sociedade trabalhando de uma maneira digna de fazer isso. E o segundo ponto é que você, mesmo que seja um percentual baixo, para aqueles que queiram se regenerar, que eles tenham uma condição para isso, um aprendizado lá dentro e saindo com alguma coisa que eles podem ganhar do lado financeiro. Pois é, nós mencionamos informações distintas, né, pelo menos opiniões diferentes de pessoas que avaliaram a decisão do governador de Minas Gerais, e eu mencionei um parlamentar. Inclusive, o parlamentar é sobrinho neto de Dilma Rousseff.
E aí ele fez críticas ao governador, publicou isso nas redes sociais. Criticou o governador por enviar esses detentos para fazer essa limpeza na cidade de Ubá. Você, Dávila, quais aspectos dessa notícia são importantes que nós discutamos aqui? Primeiramente, o governador Romeu Zema, como bem disse o Bruno Musa, já vem fazendo com que presos trabalhem em Minas Gerais. Isso permite que tenham ganho, esse ganho pode ser usado futuramente quando deixarem a prisão, e isso dignifica o preso, faz com que o preso possa recuperar a sua capacidade de trabalhar, se reinserir na sociedade, uma vez a sua pena seja cumprida. Então, utilizar esta mão de obra no momento de calamidade é evidentemente mais um exemplo de coerência de política pública do que vem ocorrendo em Minas Gerais. Quanto à crítica, de novo, é óbvio, para um esquerdista, ele quer aumentar funcionário público, né? Não é hora de contratar, vamos contratar mais funcionário público, vamos trazer mais gente para cá, vamos criar mais um cabide de emprego. Essa é a cabeça deles. A cabeça deles não é aproveitar os presos como uma mão de obra importante para socorrer num momento de emergência em Minas Gerais. Isso mostra uma capacidade do governador enfrentar esta tragédia no estado de Minas Gerais da forma como sempre fez, com profissionalismo, objetividade e sabendo usar os recursos do estado para atender os problemas urgentes da população.